Eu falei, estava falado, hein? Estamos de volta rapidinho, deu para tomar uma aguinha rapidinho. Doutor Wellington, nós falamos no bloco anterior com relação à questão da falta de estrutura para dar um acolhimento adequado ao menor infrator que acabou cometendo atos infracionais que o levaram a poder ser punido com a pena de internação. Né? Não é pena, como é que é? Medida socioeducativa. Medida, isso, né? Eles douram a pílula, né? Interessante, é bacana. Eu até falei, eu fiz uma crônica sobre isso, né? Eu não gosto muito desse politicamente correto, não, porque isso é a maneira de você falar uma coisa de uma forma mais doce. Seja mais franco. Com certeza, acho que é mais, o objetivo é mais objetivo, Mas, com relação aos menores infratores, falta o aparelhamento, a estrutura, o investimento da estrutura por parte do governo. O Estatuto da Criança e do Adolescente não deveria ser revisto para que ele se tornasse mais aplicável à realidade brasileira? Vou te dar um exemplo. O mesmo estatuto que protege aquela criança que sofre uma violência em casa, a agressão de pai, mãe ou de responsável, não é a mesma que impede que o menor delinquente já contumaz venha a ser punido ou acabando incentivando a permanecer no crime? Certamente. Eu acho que teria de ser repensado, assim como fizeram com os crimes contra as mulheres, né, que é a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Acho que o Estatuto, apesar de ser ainda novo, já deveria ter sofrido essas mudanças, essas adaptações às nossas realidades. Né? Eu acho que você não pode tratar os iguais de forma desigual ou os desiguais de forma igual. Então, dentro do próprio Estatuto, a gente encontra, sim, algumas situações que nós deveríamos tratar de forma diferente. E, às vezes, o aplicador do direito, o aplicador da lei, ele é travado em cima disso, porque ele principalmente a polícia, ela não tem a capacidade jurídica, né, ou legal, de modificar qualquer coisa dentro daquilo ali. Está ali, tem de se cumprir. Você joga de acordo com a regra. Você não pode fugir a isso. Né? No judiciário ainda você tem a possibilidade de jurisprudência, né, que os próprios tribunais, apesar de não ser o poder judiciário, né, e não tem a capacidade legal ou jurídica de legislar, leis, né? De criar leis, mas através das jurisprudências ou de casos semelhantes, julgados da mesma maneira, que se tornem uma praxe nos próximos casos que porventura aparecerem. Então, e por nós não termos essa capacidade, aí sim, o legislador ele tem de ter essa sagacidade e com certeza tem de realizar essas mudanças. Mas aí eu volto naquele ponto que nós falamos anteriormente. Não tem interesse, às vezes, do legislador de construir centros de reeducação ou presídios para os presos de maioridade, porque não transforma em voto. E o menor também não transforma em voto. Então, assim, e é uma coisa de ordem socioeducativa, social também, que estrutura familiar não se tem. Então, se você tiver uma família sem estrutura, a possibilidade é que os filhos migrem para a marginalidade. Se você tiver uma família estruturada socialmente, ou com uma educação de qualidade, ainda que seja básica, a possibilidade de um dos filhos se desviar para o caminho da criminalidade, ele será mínimo. Né? Não vai deixar de existir, porque, falando em ser humano, não se trabalha não é lógico, né? Não é exato. Tem essa possibilidade de para um lado ou para o outro, mas será exceção. Então falta investimento nas escolas e o nosso país hoje, no meu modo de entender, eles copiaram coisas de países desenvolvidos que... Contra a cultura, né? Estados Unidos, por exemplo, hoje um menino de 11 anos nos Estados Unidos, uma criança de 11 anos, ele é penalizado e ele vai cumprir uma pena em um centro e até os anos em que for condenado, 12, 15, 20 anos, e de repente até a prisão perpétua. E aqui no Brasil migrou isso para cá, que hoje
Hoje o pai, se ele chamar a atenção de uma criancinha de 7, 8 anos, a primeira coisa que ele fala, eu vou chamar a polícia. Verdade. Né? Então, assim, é a cultura que se tem de que o pai não pode corrigir. E o pai, às vezes, com medo disso, não corrige. O ECA, muitas vezes, ele acaba tirando a autoridade do pai, que é o responsável pela educação dos filhos. Exatamente. Infelizmente. Agora, uma outra situação. O sistema prisional brasileiro, ele está bom ou ele tem que ser mexido também? Você tocou num assunto assim que é crucial. Já passou, já extrapolou o momento de se mexer, de se modificar. As pessoas imaginam que a gente, sendo polícia, que você quer que a pessoa que cometa a infração criminal, que ele tem que ser punido de forma severa, muito pelo contrário. Eu, pelo menos, não sou dessa maneira. O princípio não é o castigo. Não é o castigo. É a ressocialização. Ressocialização. E se nós continuarmos com esses locais de recolhimento de presos da forma como aí está, eu não vejo, obviamente melhorou um pouco em relação ao que era. No último governo teve algumas melhorias, né? Tiraram os presos das chamadas cadeias públicas e jogaram para os presídios. Em alguns locais só mudou a nomenclatura, deixou de ser cadeia pública e passou a ser presídio, mas continuou o ambiente o mesmo. Só mudou a placa. Só mudou a placa. Então, assim, eu vejo que tem de haver mudança. E eu me lembro ainda quando criança, quando morava em Belo Horizonte. Não é lá em Barbacena, não, não, né? Ainda não. Não é Barbacena, não. Lá em Belo Horizonte, eu me lembro que tinha uma pedreira próxima onde eu morava, e depois essa pedreira se transformou até em uma favela, invadiram, e hoje se tornou uma favela ali, próxima ao cemitério Parque da Colina, ali, quase chegando à Contagem. E eu lembro até hoje que na parte da manhã chegava 2, 3, até mais ônibus com presos da penitenciária agrícola de Neves. Eles chegavam na parte da manhã, escoltados, uniformizados, e eles quebravam pedra o dia inteiro trabalhando ali, e ao final do dia eram recolhidos de novo, e essas pedras eram vendidas, né? Eram vendidas com brito ou alguma coisa dessa natureza. E hoje eles simplesmente impediram que o preso trabalhe. O preso hoje é caríssimo para a gente. E uma coisa interessante, né? Eu me lembro lá em Manhuaçu, eu fazia parte dos jurados, né? Do corpo de jurados, e a gente percebia que havia um desejo dos presos de ser transferido para Neves. Ela trabalhava. Né? Porque ele trabalhava, ele não ficava ocioso. Exato. Ele tinha condição de realmente se recuperar. Ser útil. E que isso falta. E a pessoa fica ali trancada ali 2, 3, 4, 5 anos, sem fazer nada, atrofia a musculatura, a mente só piora. Ele só pensa no ruim, que a sociedade ela me colocou dessa forma, e quando eu sair daqui eu vou correr atrás, eu vou fazer diferença, eu vou correr atrás do tempo perdido, e às vezes correr atrás do tempo perdido é praticar um assalto, um roubo, e para tentar dar à família dele a condição de ter uma vida melhor. Então está faltando isso hoje, locais de melhor acolhimento para os presos, com escolas lá dentro, e colocar o preso para trabalhar, para ele ser útil, para ele ocupar o tempo dele de forma produtiva, isso. Né? E outra, a lei de execução penal ela é clara, dizendo que a cada 3 dias de trabalho o preso tem direito a 1 dia de redução de pena. Então, vou te dar um exemplo. O presídio aqui de Caratinga, comparado ao presídio de Manhuaçu, é maravilhoso, mas o dia a dia dele é igual, o preso não trabalha. O dia inteiro ali dentro das celas, irrita. Porque até a pessoa se estressa em ficar ociosa, né? Até porque está no local recolhido, e hoje você pode dar tudo para ele, ali, de geladeira, televisão, do bom e do melhor dentro da cela, mas vai ficar 2, 3 dias daquela forma, depois no 4º dia já percebe, eu continuo preso da mesma forma, eu continuo inútil da mesma forma, né? E isso que tem sido o grande problema nosso. Eu acho que os legisladores tinham de pensar nisso aí, dar aos governos a possibilidade de criar novos centros de recolhimento, novos presídios,
e que o preso tivesse a condição de trabalhar para que ele também tivesse essa redução de pena e se sentisse útil à sociedade. Eu penso até numa situação, é comum o preso ele é recolhido e é comum você ver, às vezes numa mesma cela, pessoas que cometeram crimes distintos. Ele cometeu um assassinato, ele foi agredido, reagiu, matou outra pessoa, ao lado de um outro que já é criminoso por escolha, por opção. Essa distinção teria que haver. A lei determina isso, que os presos provisórios têm de ser recolhidos em celas separadas e por classificação de crimes praticados. Você deu um exemplo aí, mas eu vou mais além. Hoje, o pai de família, que às vezes ele deixa de pagar a pensão alimentícia, às vezes não tem condição, perdeu o emprego e também, não vou correr atrás porque eu não tenho dinheiro mesmo, é melhor ficar preso. Aí lá, ele é recolhido no meio de presos já condenados, homicidas, traficantes de drogas, né, que às vezes a família está impedida de estar visitando, porque a família visita, ele começa a pressionar o que está lá dentro. Ela falou, se não me ajeitar isso lá fora, se você não pedir sua família para fazer isso para mim, para trazer uma droga para aqui, então, você vai morrer aqui. Então tudo isso tem de ser revisto, tem de ser repensado, e é uma das coisas que revolta. Se a pessoa é recolhida, pensão alimentícia, você começa a sofrer uma pressão dessa dentro do presídio e sua família é obrigada a fazer alguma coisa para que ela não sofra retaliação lá fora, você vai sair super revoltado de lá, não tem condição de recuperar, não. Doutor Wellington, vamos a mais um rápido intervalo, é o último, eu prometo, tá? Combinado. Não precisa ficar nervoso. É só um minutinho, daqui a pouco nós voltamos com o quarto e último bloco, com essa entrevista com o nosso delegado regional.